boa noite. Meu nome é Raquel Priscila Barbosa Augusto, turno da manhã. Estaremos aí, eu e meu grupo, apresentando a VA3 de Direito do Consumidor, rotulagem. Dando início aí às perguntas, eu estarei respondendo a pergunta 1, 2 e 3 do questionário. A primeira pergunta é onde pede: explique como se deu a alteração sobre as regras de rotulagem. Então, essas alterações, alteração sobre as regras de rotulagem, ela se deu por meio de uma publicação da resolução RDC de número 429 de 2020. Ela estabelece a nova rotulagem de alimentos e embalados contendo substâncias alergênicas, ou seja, com essa nova regulamentação, os alimentos embalados que contêm alguns dos 17 principais alimentos que causam alergias, eles devem apresentar as informações de forma destacada e em negrito, além de serem colocadas em uma caixa com fundo de cor contrastante para facilitar a visualização. Essa resolução, ela se deu devido a uma alteração, né, conforme eu disse aí na regra de rotulagem, que já era prevista, né, na RDC de 2015, que já exigia essa identificação de substâncias alergênicas presentes nos alimentos embalados, porém de maneira menos clara e com informações dispersas pelo rótulo. Dando início aí também à segunda pergunta, o que é um rótulo e qual a sua função? Um rótulo, ele nada mais é que uma etiqueta adesiva que é fixada em um produto para fornecer informações referente relevantes, né, ao consumidor sobre o produto. A função do rótulo é informar os consumidores sobre aspectos importantes do produto, como, por exemplo, sua composição, data de validade, origem, instruções de uso e armazenamento, entre outras informações, para garantir a segurança do consumidor e fornecer transparência sobre o produto. Além do mais, o rótulo ele também pode conter informações adicionais como declarações nutricionais, selos de qualidade, informações de sustentabilidade, entre várias outras informações. Então, o rótulo, ele nada mais é que uma ferramenta importante para a comunicação entre produtos e os consumidores, garantindo que o consumidor, ele tome decisões importantes aí, né? Decisões de acordo com as informações que vêm aí estabelecidas no rótulo. E, por fim, a pergunta 3, ela pede para explicar quais produtos serão abarcados pela nova regra. Então, a nova regra de rotulagem, ela se aplica a alimentos embalados, que são destinados ao consumo humano, incluindo bebidas, suplementos alimentares e produtos alimentícios para controle de peso. Além disso, a nova regra também se aplica a alimentos para venda direta ao consumidor, como, por exemplo, aqueles vendidos em restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos de alimentação. Há prazos diferentes para adequação à nova regra? Bom, para os produtos que já se encontram no mercado, há prazos diferentes de adequação. Entre as principais mudanças está a adoção da rotulagem nutricional frontal e alterações na tabela de informações e nas alegações nutricionais. Bom, os produtos que entraram no mercado após 9 de outubro de 2022, o prazo foi 9 de outubro de 2022. Para produtos em geral que já se encontram no mercado, o prazo foi 9 de outubro de 2023, ou seja, o prazo será até 9 de outubro de 2023. Bom, alimentos fabricados por agricultor familiar, empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal,
alimentos produzidos de forma artesanal, o prazo será 9 de outubro de 2024. Agora, bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, observando o processo gradual de substituição dos rótulos, o prazo será 9 de outubro de 2025. Qual a importância dos rótulos para os consumidores? Bom, os rótulos são elementos essenciais de comunicação entre os produtos e os consumidores. A importância das informações serem claras e poderem ser utilizadas para orientar a escolha adequada dos alimentos. O decreto de rotulagem também existe para que não haja omissão por parte do fornecedor quanto aos produtos adquiridos. Por exemplo, os produtos que são produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, os problemas que os consumidores podem ter ao adquirir aquele produto que apresenta um rótulo de omissões acerca das propriedades que sofreram alterações, como, por exemplo, alguma alergia a algum componente. Há alguma correlação entre a rotulagem e o princípio da boa-fé objetiva? Bom, a transparência e a boa-fé objetiva umbilicalmente estão ligados ao princípio da vulnerabilidade, ou seja, o consumidor necessita da boa-fé do produtor ao descrever o produto em sua embalagem ou rótulo, pois o consumidor não tem esse conhecimento técnico, científico da origem do produto. Logo, os princípios da transparência e da boa-fé objetiva prevalecem nessa relação de consumo. O princípio da boa-fé objetiva, ele revela resumidamente que o fornecedor tem por obrigação ceder todas as informações do produto ou do serviço. Deste modo, temos a ligação com o princípio da transparência, que garante ao consumidor o conhecimento do bem ou do serviço que deve ser adquirido. Andrade explica acerca desse princípio que a transparência estabelecida no referido diploma legal é tão intensa que obriga o fornecedor a prestar todas as informações de forma ostensiva em língua portuguesa, seja o produto ou serviço nacional ou importado. Essas informações que dinamam o dever de transparência visam garantir ao consumidor pleno, adequado e amplo conhecimento do bem ou do serviço a ser adquirido. Meu nome é Camila Stephanie Dias dos Santos e eu vou responder as questões 7, 8 e 9 do trabalho. Começando pela 7, por que a informação é tão importante para o consumidor? A informação, o direito à informação, é um direito básico, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, e está previsto no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, o fornecedor tem a obrigação, o dever de fornecer informação sobre seu produto ou serviço ao consumidor. Isso porque o consumidor é considerado a parte mais vulnerável da relação. E ele é muito mais suscetível a ser ludibriado pelo fornecedor, porque o fornecedor pode omitir e não prestar informação sobre o produto, que pode ser potencialmente nocivo ao consumidor. E o consumidor, por não ter conhecimento técnico de produção, ele não sabe o que ele está consumindo, que pode ser prejudicial a ele. Isso é importante tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, porque enquanto o consumidor é protegido e garante o seu bem-estar, o fornecedor também é beneficiado com o bem-estar e o equilíbrio da relação entre as partes, e assim estabelece a boa-fé entre eles. E assim, o consumidor vai ter ciência de tudo o que ele está consumindo, vai ter ciência dos riscos, do ônus e do bônus do produto ou serviço que ele está consumindo. E assim, dentro da sua realidade particular, ele decide se irá ou não aceitar o risco de consumir o produto. Enquanto a questão 8 pergunta sobre quais as inovações trazidas pela regra de rotulagem. As inovações
começando pela tabela nutricional. A tabela nutricional deve ter letras pretas e o fundo branco, assim facilita a leitura. As informações na tabela devem conter açúcares, totais adicionados, valor energético e de nutrientes, por 100 gramas ou 100 ml. Assim fica mais fácil para o consumidor comparar os valores entre os produtos. A tabela deve ser legível e de fácil visualização, devendo ficar próxima aos ingredientes. Isso também remete às letras pretas. E na parte frontal do produto, deve conter o símbolo informativo de lupa para alertar o consumidor sobre o alto teor de açúcar adicionado, sódio e gorduras saturadas. Em alimentos sólidos, é considerado alto teor de açúcar 15 gramas ou mais por 100 gramas de alimento, enquanto nos alimentos líquidos é 7,5 gramas ou mais por 100 ml de alimento. Nos alimentos sólidos, é considerado alimento com alto teor de sódio 6 gramas ou mais por 100 gramas de alimento. Em alimentos líquidos, 3 gramas ou mais por 100 ml de alimento. Alimentos sólidos é considerado alto teor de gordura saturada 600 miligramas ou mais por 100 gramas de alimento. Alimentos líquidos, 300 gramas ou mais por 100 ml de alimento. Questão 9 pergunta: você concorda com as alterações? Vê relevância nas alterações? Bom, sim, há relevância nas alterações. E essas alterações são muito importantes porque elas estão beneficiando o consumidor. Porque apresenta para o consumidor uma rotulagem de mais fácil interpretação, você consegue localizar bem a tabela nutricional, consegue entender a tabela nutricional e vem de uma forma bem objetiva e exemplificada com a lupa. Se há a presença de alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar. E isso é muito importante para o consumidor. Porque, por exemplo, uma pessoa com problema de pressão alta evita alimentos com alto teor de gordura saturada e sódio. Então, se um alimento vem com uma rotulagem difícil e confusa, com uma tabela nutricional de difícil leitura ou de difícil entendimento, isso não vai ajudar o consumidor e muitas vezes vai passar batido. Enquanto também tem pessoas com diabetes, que tem uma dieta restritiva acerca dos açúcares. Então, um consumidor diabético que, ao analisar o alimento, talvez não perceba o alto teor de açúcar e acabe ingerindo o produto. E isso pode trazer malefícios à pessoa. Também pessoas com dificuldade de leitura, né? Com problemas oftalmológicos, talvez seja difícil ler as letras miúdas, então a lupa também pode ajudar nisso. Então, sim, é importante essa inovação, beneficia o consumidor, além de também trazer uma proteção ao fornecedor, porque traz uma informação objetiva ao consumidor e assim fica a critério do próprio consumidor escolher o que é melhor para a sua vida alimentar. Boa tarde a todos, meu nome é Samuel e eu vou discorrer sobre duas perguntas pertinentes ao direito do consumidor. A primeira pergunta é a seguinte: cite e explique, ao menos, dois países que recentemente passaram por alterações na rotulagem de produtos. Quais foram as alterações e suas motivações? Então, dois países que passaram por alterações na rotulagem de produtos recentemente, em 2022, são o Brasil e o Chile. No Brasil, a Anvisa publicou novas normas sobre a rotulagem nutricional
que entra em vigor em 9 de outubro de 2022. O objetivo é facilitar a compreensão das informações nutricionais presentes nos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes. As novas normas incluem a padronização da tabela nutricional, a diferenciação dos açúcares totais e adicionados e a indicação de alto teor de sódio, gorduras saturadas ou açúcares adicionados na parte frontal da embalagem. No Chile, o Ministério da Saúde implementou um sistema de rotulagem nutricional frontal que entrou em vigor em junho de 2022. O sistema consiste em selos octogonais pretos que alertam sobre o excesso de calorias, gorduras saturadas, açúcares e sódio nos alimentos processados. O objetivo é reduzir a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação no país. O sistema também proíbe a publicidade e a venda de alimentos com selos pretos em escolas e para menores de 14 anos. Já a segunda pergunta é a seguinte: por que produtos como açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio, eles devem vir em destaque na parte frontal dos produtos? Justifique a sua resposta. Então, produtos como o açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio, eles devem vir em destaque na parte frontal dos produtos porque são nutrientes que podem causar danos à saúde se consumidos em excesso. Segundo a Anvisa, o objetivo é auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. O açúcar adicionado é aquele que não está naturalmente presente nos alimentos, mas é adicionado durante o processamento ou a preparação. O consumo excessivo de açúcar adicionado, ele pode aumentar o risco de obesidade, diabetes, cáries dentárias e doenças cardiovasculares. A gordura saturada é um tipo de gordura que está presente principalmente em alimentos de origem animal, como carnes, leites e derivados. O consumo excessivo de gordura saturada, ele pode aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, no sangue e o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Já o sódio é um mineral que está presente principalmente no sal de cozinha e em alimentos processados e também industrializados. O consumo excessivo de sódio pode aumentar a pressão arterial, o risco de hipertensão, doença renal, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Neste trabalho falaremos da importância da rotulagem dos produtos alimentícios por se tratar de produtos com açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Informações essas devem vir em destaque na parte frontal dos produtos. Há parâmetros objetivos a ser observados no consumo desses produtos? Sim, vamos a eles. O consumidor deve observar que estes produtos, por serem considerados prejudiciais à saúde, podem contribuir no desenvolvimento de diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, etc. Conclui que a exigência em destacar as informações sobre determinado produto, sendo parâmetro objetivo, o qual é adotado pela Organização Mundial de Saúde, assim como o Ministério da Saúde, de informar, por exemplo, o percentual de consumo ideal de determinado produto. E tem a função de orientar os consumidores sobre a qualidade nutricional dos alimentos e bebidas, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões em preferir uma alimentação mais saudável. E o interessante dessa medida, pois pode incentivar a indústria
alimentícia a produzirem alimentos e bebidas mais saudáveis. E o resultado é uma competição saudável entre os produtos no mercado, favorecendo assim o consumidor. E devido a essa competição, a indústria alimentícia é incentivada a reduzir a quantidade de nutrientes prejudiciais em seus produtos, pois o cliente está mais consciente, ou seja, acirra a concorrência no mercado do consumidor e dessa forma protege a saúde do mesmo. Onde estão dispostos? Estão dispostos em guias alimentares, por exemplo, Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde. Além disso, a Anvisa também estabelece regras para a rotulagem nutricional de alimentos, a exigir que o fabricante informe a quantidade de açúcar adicionado, assim como gordura saturada e sódio. Na verdade, é uma recomendação para a redução do consumo de açúcar adicionado e sódio e gordura saturada. Portanto, é importante que os consumidores fiquem atentos às informações nutricionais presentes nas embalagens dos alimentos e bebidas, para manter um equilíbrio ao consumir estes alimentos de acordo com as recomendações pelos órgãos de saúde. É de grande valia que os consumidores fiquem atentos às informações nutricionais expostas nesses rótulos dos produtos, pois auxilia no momento da escolha de determinado produto, ao verificar o menor teor de açúcar adicionado, assim como a gordura saturada e sódio. Além disso, é recomendado que se evite o consumo excessivo de alimentos industrializados, processados, fast food, refrigerante e sucos industrializados, que geralmente são ricos em açúcar, sódio e carboidratos. A dica é sempre dar preferência aos alimentos frescos in natura, como frutas, verduras e legumes e cereais. Enfim, faço algumas considerações finais. É importante ressaltar que a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida.